Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Roberto Capone. Se eu falar o meu nome todo, a gente fica aqui a noite toda. Então, deixo só o Roberto Capone. Sou psicólogo clínico e também coordenador dos psicólogos que trabalham em conjunto aqui com o Centro Holístico Luzes da Esperança. E bem, tive esse convite em fazer uma palestra em algum tema da psicologia. Fiquei pensando, poxa, o que está acontecendo, na atualidade? Temos bastante temas que posso colocar para vocês. E aí me veio uma palavra bem bacana, quando eu comecei a pensar, a refletir. A palavra que veio é o estresse. E eu queria saber um pouquinho de vocês, da plateia. Se quiserem, pode levantar a mão. Se não quiser, tudo bem. Mas o que vocês entendem sobre o estresse? Quem sabe? Quem quer arriscar? Cansaço mental. Cansaço mental, ótimo, ótimo. Pressão cotidiana. Pressão cotidiana, perfeito, perfeito. Alguém mais? Só? Acaba com a imunidade. Quem? Desculpa? Acaba com a imunidade. Ótimo, ótimo. E que interessante, é muito comum a gente ver, e ouvir essa palavra, a gente colocar principalmente pontos negativos. Ou é uma situação negativa, de relações, questão de doenças também. Ou então de condições, adversas, momentos ruins do nosso dia, pensamentos. E é bem interessante como que a psicologia observa essa palavra. Antes de mais nada, a psicologia, ela tirou a palavra estresse de uma outra área. Nada a ver com nada, A área que é da física. O estresse, na física, que aí eles colocam uma nomenclatura americana, stress, que é a mesma coisa que se escreve estresse, só que sem o E. Ele fala que o estresse é toda a energia em que um objeto ele consegue sustentar. Tá? Então, um exemplo aqui. Eu vou pegar essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui. O ponto de estresse, ele ocorre quando eu sento nessa cadeira, eu estou fazendo uma força para baixo, e essa força que essa cadeira está resistindo é o estresse. A gente fala, caso eu levante, essa cadeira sustentou o estresse, mas caso eu levante essa cadeira, quebre ou fique um pouco torta, a gente fala que ela passou do ponto de estresse. E aí, como que a psicologia pega essa palavra estresse através da física? A psicologia adaptou o termo estresse como uma situação, um estímulo, tá? Um agente estressor que age no nosso organismo, mas não somente de um ponto de vista físico, tá? Fisiológico, mas também vai exigir uma adaptação nossa na questão cognitiva, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções também. Então, o estresse, na psicologia, é mais como uma adaptação a momentos dificultosos. Então, vemos que o estresse, essa adaptação, ela pode ser tanto positiva como negativa. Uma adaptação boa é como a gente consegue encarar esse estressor de uma forma que a gente não adoeça, que a gente não fique para baixo, que a gente encare aquilo e passou aquele estressor, não tem mais. Então, ele pode ser tanto bom, porque com esse estressor dá a nossa movimentação. Sem o estresse, a gente não teria como a gente estudar, a gente só
faria uma prova, a gente não estudaria, então poderia ser uma nota bem baixa. Então, o estresse ele impulsiona a gente a movimentação. Tá? É uma sensação ruim? Sim, é ruim. Mas sem ele, a gente não tem essa inicial movimentação. Uma das psicólogas especialistas no assunto aqui, né, no Brasil, tá? Ela é reconhecida mundialmente também, tá? É uma psicóloga chamada Marilda Lippe. Né? Os estudos dela só foram através do estresse, como que o estresse ele atinge o nosso organismo, atinge a nossa cognição, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E de acordo com a Marilda, né, o estresse ele precisa ter 3 pontos. O agente estressor, que é aquela situação chata, né? Pode ser uma notícia, uma pessoa, um momento ruim, pode ser, por exemplo, né, um engarrafamento, tá? Uma sala muito quente. São pontos estressores. Ela também coloca que tem a resposta ao estresse. Tá? E essa resposta, eu coloco que é uma resposta muito pessoal, pois depende da experiência que a gente teve. Se a gente teve uma experiência boa ou ruim com aquele estressor antigamente. E também temos a nossa adaptação. E aí é esse ponto que pode ser bom ou ruim. A gente pode se adaptar nesse estresse de uma forma boa, encarando ele, vendo soluções e indo à frente, ou de uma forma ruim, né? A gente pode simplesmente escapar, procrastinar, deixar de lado, em vez de encarar ele, a gente não ter soluções para encarar essa situação. Então, para a Marilda, tem esses 3 fatores para ser considerado um estresse. Marilda Lippe ainda coloca, olha que legal, as intensidades do estresse. Né? Começa, antes de mais nada, com a fase de alerta. Vou usar o exemplo da prova. Quando recebi uma prova, né, para amanhã, o que vai acontecer? Meu organismo vai ficar mais atento. Minha atenção, eu vou ter que estudar para aquela prova, eu vou ter que, né, fazer alguma coisa ali, eu vou ter que pesquisar do que vai ser essa prova. Eu vou, né, passar a ter mais tarde estudando, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas para focar nessa prova. Então, nessa fase de alerta, a gente coloca que tem mais questões fisiológicas da gente realizar e até um ponto positivo no pensamento de eu vou conseguir, né? Eu vou estudar e vai dar certo. Caso, né, esse evento estressor continue, né, a gente fala que é a fase de resistência. Em vez de ser um dia de prova, vai ser a semana toda de prova. E a fase de resistência, como a própria palavra fala, é quando a gente começa a resistir a esse evento. A gente começa a ir contra, a gente começa a ficar um pouquinho mais irritado, a gente começa a ficar um pouco mais inseguro, tá? Ter perda de confiança para lidar com aquela situação. Perda de libido também, tá? Possível dificuldade para dormir, insônia e até mesmo inquietação e aumentos de sintomas físicos negativos, como por exemplo gastrite, né, dores de cabeça, ânsia de vômito, né, tontura, etc. Depois da fase de resistência, né, que já está sendo bem difícil, a gente tem a fase da quase exaustão. É uma fase onde o estresse está muito negativo, tá? Ele já está nos derrubando muito. Porém, a gente ainda persiste em fazer as nossas coisas. A gente
tem ainda a questão de continuar, mesmo não sendo tão bom como antigamente. A gente continua, mas a gente sente aquela dor, aquela angústia, aquele momento, poxa, de simplesmente desistir. E na fase de exaustão, né, ocorre também a baixa produção na escola, baixa produção no trabalho, tá? Perdas também de amizades por conta do estresse, da raiva que dá. Perda, né, às vezes até do próprio trabalho. No momento, né, em que continuar o episódio do estresse, né, a gente tem a última fase, que é a fase de exaustão. Tá? Lembra do exemplo da cadeira, né, que tem o estresse e o pós-estresse? Né, o pós-estresse, a cadeira quebra. A fase de exaustão a gente quebra. A gente não consegue mais lidar com aquilo. Né? Com aquela situação, a gente adoece. Então, é nessa fase que aparecem muito as doenças crônicas também. E é bem interessante, né, que essas doenças, né, a gente começa a ficar mais resfriado, né, a nossa imunidade vai baixando, tá? A gente fica bem mais irritável. Então, tem pessoas que ou começam a brigar muito, mas tem pessoas que ou se isolam muito, simplesmente não vão brigar, mas ficam muito deprimidas. Então, é a última fase e é a fase mais maligna do estresse. E uma coisa, né, que eu observo, isso clinicando também, muitas pessoas passam por essas fases, né, do estresse, mas sem prestar atenção nelas. Né? Elas passam por esse adoecimento sem, de fato, ver o que é o estresse. Lógico, às vezes a gente não sabe o que é, a gente vai deixando pela rotina, a gente vai deixando pelo dia a dia, né? A gente vai deixando porque não, eu sou obrigado a realizar tais coisas, tais movimentos. E a pessoa vai adoecendo cada vez mais. Então, isso observa que tem muito, em clínica, fora da clínica. E aí, é interessante ver a importância de entender o estresse, né? Que é independente. Tem um livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui, por sinal. Tá, pensei que estava ali, mas está aqui. Né? Os sentimentos que causam estresse. Então, sentimentos também pioram ou melhoram, né? A questão do estresse. Se a gente está com sentimento com raiva, com sentimento mais para baixo, tá? A Marilda Lippe, ela cita nesse livro 13 sentimentos. Mágoa, sentimento na infância, situações traumáticas, tá? Sentimentos de menos-valia, o medo, a frustração, tá? Pressa e excesso de responsabilidades também. Então, isso tudo, a Marilda Lippe, ela fala que pode contribuir para esse estresse que é maligno. Tá? E aí, com isso notamos também que, poxa, o estresse ele é ruim, né? Nessa dimensão tão forte, tão grande, nessa continuidade, né? Mas ela é necessária para um início de um movimento, tá? Esse início de movimento, ela tem que ter, senão a gente não movimenta, a gente não tem motivação e nem força. Então, o estresse, ele está aí com a gente, não tem como a gente tirar, isso é algo do ser humano, mas a gente tem que prestar muito atenção nos níveis de estresse. E aqui, né, eu também trouxe para vocês algumas técnicas que auxiliam, né, na questão do estresse, que diminuem, né, o estresse para um momento, né, um ponto mais saudável. Uma coisa que eu sempre indico, né, é procurar um especialista da saúde mental. Tá? Isso é muito importante, não deixar isso de lado.
Tá? Sobre as técnicas que eu vou passar, a primeira, a gente fala que é a respiração diafragmática. Putz, esse nome diafragmático me acaba. Que trem é esse? Né? Respiração diafragmática é a respiração que a gente vai mexer com o músculo embaixo da nossa costela. O nome dele é o diafragma. Então, existe, né, todo o início da respiração, né? Por exemplo, não respirar somente com o peitoral, mas com a barriga, que a gente esquece disso. A importância na respiração, que a gente tem uma respiração muito rápida, a gente não para pensar sobre a respiração, e ela é extremamente importante. Tanto numa questão de levar o ar, né, para todo o nosso corpo, mas também para o nosso cérebro, para a gente começar a analisar, para a gente começar a pensar melhor. Outro ponto que é sempre muito importante, a atividade física. Tá? A atividade física faz diminuir os hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina. Tá? Uma caminhada só de 30 minutos já tem os benefícios. Então, realizar uma atividade física. Também, dormir bem. Tá? Não somente dormir, Roberto, mas eu dormi 12 horas. Tá, pode ter dormido 12 horas, mas tu não descansou. Então, o dormir bem é dormir. A gente coloca uma média de 7, pode ser 7, 8, 9 horas, mas esse sono de qualidade. Na psicologia, a gente utiliza muito a higiene do sono. Tá? São alguns pontos, algumas regras que a gente passa, né, que vocês começam a realizar e aos poucos vai melhorando o sono. Outro ponto importante, a alimentação. Então, ter, né, uma dieta equilibrada melhora, né, a resposta do seu organismo e ao estresse. Então, alimentos ricos de ômega 3, como sementes de chia, salmão, truta, tá? Beneficiam o funcionamento do sistema nervoso, combatendo também o esgotamento mental. Nozes, amendoim, tá? Banana, também promovem o bem-estar. Então, também comento que, poxa, durante o dia a dia, a gente tem que priorizar, né, alimentos mais saudáveis. Eu sei que na correria a gente opta pelo mais rápido ali, que é aquela comida congelada. Mas se for possível, poxa, sempre, né, questão de frutas, de legumes, tá? Verduras, proteínas. Então, é um esforço, mas é para a nossa saúde. Outro ponto importante, meditação, né? A meditação, ela traz, como que eu posso explicar? Uma higiene mental, tá? O que possibilita a pessoa focar em si mesma e ficar menos agitada. Então, entre os tipos de meditação indicados que a gente tem o mindfulness, né? Que estimula a consciência sobre os pensamentos, os sentimentos e sensações. Também comemorar as pequenas conquistas. Às vezes a gente passa por tanta coisinha boa e só passa. A gente não para refletir que, poxa, foi uma conquista, foi algo que eu fiz, né? E a gente tem que comemorar isso, né? Um ponto positivo na nossa vida que passa batido. Então, comemorar as nossas conquistas. Tá? Também quero colocar, né, que o ser humano, eu gosto de falar que o ser humano é que nem uma máquina. Ela tem algumas engrenagens, eu coloco 4 engrenagens que são as principais para essa máquina que a gente é, o ser humano, né, funcionar bem, né, que a gente tem que cuidar dessas engrenagens. O primeiro deles é o nosso físico, que eu acabei de falar, né, questão da alimentação, um sono saudável,
tá? Atividade física. O nosso social, tá? A gente tem que estar cercado por pessoas que são boas, que nos fazem bem, que estão ao nosso lado. A gente precisa ter cuidado e carinho com o nosso social também. O nosso cognitivo, tá? O cognitivo seria os nossos pensamentos, as nossas emoções. Prestar atenção neles, ter carinho com eles, tá? E também eu coloco aqui o nosso espiritual. Cuidar, né, das nossas crenças, do divino. Quando rezamos, né, ou pedimos algo positivo para esses seres, Espírito, Deus, tá? Estamos mentalizando momentos de autocuidado, tá? De autocarinho. Então, esse momento aqui é um autocarinho, é um cuidado também. Indo nesse tema, quero mencionar também uma grande psiquiatra, tá? Psiquiatra, ela trabalha na medicina e principalmente na área do medicamento para o nosso cognitivo, né, o nosso mental. Uma psiquiatra, ela estuda isso, é ciência. O nome dela, ela é bem conhecida, é a Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela já fez apresentações tanto na TV, né, na Globo, enfim, em outros canais também, bem famosa. E para ela, quando você exerce a sua fé, você pode saber nada, mas você se sente acolhido, né? Acolhidos, tu sente, né, esse aconchego. Então, quando você liga, né, a sua fé, você se liga ao divino, aquilo que nos conforta. Ela, psiquiatra, né, é totalmente científica, falando, e é verdade, né, que tem esse poder aí em nossa volta. Sim, de acordo com ela, olha que bacana, sem a espiritualidade não há felicidade, pois a espiritualidade não há, pois a espiritualidade dá a certeza em que simplesmente não acaba aqui. A gente tem essa continuação. Isso é bom. E a gente tem que pensar assim. A gente tem que fazer o nosso melhor aqui, sim, mas a gente continua. Então, é muito gostoso e bonito pensar dessa forma. É saudável. E devemos sempre reciclar essa nossa fé. Através de uma oração, pedindo coisas boas. E por fim, né, já estou quase chegando no final aqui da minha palestra, sobre o estresse, né? Querendo fazer um breve resumo do que é o estresse. Ele é necessário porque sem ele a gente não se movimenta, mas ele pode ser muito maléfico, numa quantidade muito alta. E a gente tem que prestar também atenção na nossa saúde mental, que às vezes a gente deixa muito de lado. Tá? Veja isso com carinho. Enfim, essa é a minha palestra sobre o estresse. Admito que para fazer isso tudo foi um estresse, literalmente, mas eu acho que deu certo. Então, quero agradecer, antes de mais nada, tá, o Centro Holístico pelo convite, pela palestra. Ressaltar, né, o lindo trabalho que é feito aqui. Observo, eu atendo num local onde que a gente chama com muito carinho, né, o casarão. Então aqui a gente tem tantos espíritos, irmãos, mas pessoas que estão sempre se atualizando e fazendo o seu melhor para dar o melhor para cada um. Então é um trabalho muito bonito e eu observo, né, através dos estudos, o empenho de cada um e como que cada um se energiza para entregar o melhor
para vocês. É um trabalho muito lindo, tá? Eu fico muito feliz em ter conhecido isso. Enfim, terminando, né? Quero desejar uma ótima noite a todos, tá? Um ótimo passe, que logo será realizado. E lembrando sempre em ter pensamentos positivos. Sei, tem momentos, Roberto, mas está acontecendo tragédia na minha vida. Como que eu vou ter esse pensamento positivo? Às vezes a gente tem que desligar um pouco desses pensamentos, modificar o nosso dia a dia, fazer coisas diferentes, coisas que eram prazerosas que a gente esquece por conta do nosso dia a dia, tá? Então, queria desejar uma ótima noite a todos, tá? E bom passe. E qualquer coisa, qualquer dúvida sobre psicologia, pode me perguntar ao meu colega William, também psicólogo, que está ali atrás. Roberto, aqui a gente também tem o projeto de psicologia. Se alguém quiser entrar, pode vir falar comigo, pode vir falar com o William. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente também. Enfim, essa foi a palestra sobre o estresse. Obrigado pela atenção de todos e tenham uma ótima noite.